Olha, moradores, então vou chamar o pessoal aqui que está na externa, porque na verdade ele está ali, né, meu caro Dom Giovan Petri, que já esteve nas primeiras horas da manhã, aonde esse local reformado aqui jorrava água e tinha até carro caindo no buraco ali e tudo mais. O que aconteceu? Moradores de 3 bairros de Chapecó, o pessoal pode ficar sem abastecimento de água, ou aliás, tem alguns que podem estar sem água se não tiver a caixa d'água de socorro para armazenar aí a água, porque lá rompeu uma rede. Ô, Dom Giovan, isso foi na madrugada ainda? O que você levantou de informação e como é que foi amanhã e como é que está agora? Bem-vindo no Balanço. Obrigado, Eduardo Prado. Um bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Hoje pela manhã eu e Roberto Bortolanza, até o Complexo Esportivo do Verdão para realizar uma reportagem, quando nós passamos por este local aqui bem próximo a um atacadista e jorrava água naquele espaço aqui. O Arvito Concato vai mostrar para a gente que ele está consertado neste momento, mas jorrava muita água. Hoje pela manhã era água, olha, valendo que saía deste local. Tanto é que quando ônibus passavam aqui, muitas pessoas poderiam ter o risco de serem molhadas pela quantidade de água. E em certos momentos, como nós temos 2 pistas, os carros passavam neste local ou, não querendo passar, tentavam ir para o outro lado. E quase, por inúmeras vezes, a gente viu a possibilidade de acidentes poderem ter acontecido por aqui. Graças a Deus que pelo menos isso não ocorreu. Pois bem, momentos depois, retornando à emissora, nós vimos que as equipes da Casan já faziam o conserto deste espaço e a Casan se pronunciou através de nota nesse sentido, por conta de um rompimento deste encanamento aqui neste local na Avenida São Pedro. E isso, claro, pode ter prejudicado o abastecimento em 3 bairros, o Jardim Américo, São Cristóvão e também a região do EFAP. Então, a previsão era de que até o meio-dia estivesse tudo consertado, cumpriram este papel e também esta nota foi cumprida, então o trabalho foi cumprido até bem antes do meio-dia, como nós estamos vendo aqui, e a Casan, mais uma vez, então pede desculpas quanto aos transtornos ocasionados às pessoas. Agora, Prado, tem uma outra situação ali no São Cristóvão e que teve caso de polícia envolvido. Por quê? No São Cristóvão, uma rede foi danificada, ali naquela região do São Cristóvão, na Martim Lutero. E o pessoal que fazia o conserto finalizou esse serviço às 3 horas da manhã. Só que a outra equipe queria finalizar uma outra parte assim do serviço. Pois bem, e aí, 3 horas da manhã, todo mundo dormindo e barulho para o conserto. Pois é, as pessoas se sentiram muito incomodadas nesse sentido e chamaram a polícia e a Casan teve que assinar um termo circunstanciado para que essas coisas não aconteçam mais no horário de trabalho. E isso, claro, aconteceu nesta madrugada. Claro que a gente tem o outro lado. A gente não quer que falte o abastecimento de água, por exemplo, como é o caso disso que aconteceu no São Cristóvão. Mas, por outro lado, há o excesso de barulho por conta das máquinas. E aí, claro, o pessoal não gostou. Baixou a polícia lá. A Casan, então, assinou esse termo para que outras vezes não aconteçam esse tipo de situações. Nós temos os 2 lados, né, Eduardo Parado? A gente não quer a falta de água, mas por outro lado, a gente quer descansar e que o serviço não seja feito pela madrugada. Então, são essas 2 questões envolvendo a Casan, uma aqui na Avenida São Pedro, aqui no São Cristóvão, e outra lá no São Cristóvão, e a gente trouxe aqui no Balanço Geral. Volto contigo no estúdio. Muito bem. Como diria o Jack Stripador, nesses casos apresentados, vamos por partes. Primeiro, aqui vazou muita água de manhã e logo que começou a ser avisado, o pessoal foi para lá. Foi para lá e resolveu o problema porque estava complicado. O fim de semana se aproxima. Agora está fechado o buraco com brita e terra. No volume de veículos que tem aqui na São Pedro, isso aqui de tarde vai estar uma cratera. Por quê? Porque essa terra vai sedimentar popularmente. O atrito dos veículos vai socar essa terra, vai baixar. Essas britas aqui vão saltar para lá e para cá. Vai ficar brita no meio da pista, vai ficar um perigo esse negócio.
Perigo para motociclistas por causa da brita e para carros também. E o perigo, além das britas, cair dentro do buraco. É fato, não sou eu que estou inventando, são situações que já vimos em outro lugar. Aqui, beleza. Se você tem água na tua casa, use com critério nesse momento, porque ainda pode demorar para tudo ficar normalizado ao abastecimento. Se você não tem caixa d'água, você já deve estar sem água e tenha paciência, porque o problema foi aqui. Sobre essa questão, como disse o Petri, eu também entendo os dois lados. Eu entendo o lado do cidadão que trabalhou o dia inteiro e quer dormir e descansar. É o direito que ele tem. Porém, eu entendo o lado do serviço de emergência. Por quê? Porque quem está sem água precisa de água de manhã. E se a estatal tem um serviço de urgência e emergência, é para evitar o desperdício de água e que a comunidade sofra com desabastecimento. Eles não estavam fazendo uma farra, fazendo uma festa, fazendo uma algazarra, uma balbúrdia. Eles estavam indo e voltando, manobrando máquinas e trabalhando, porque alguém precisava ser atendido, porque tinha desperdício de água e alguém iria ficar sem água. Eu, uma vez, numa cidade que eu morava perto do quartel dos bombeiros. E era o bombeiro e SAMU junto. 24 horas do dia, entra e sai de carros, caminhões, ambulâncias e sirene. Eu sabia que alguém estava precisando ser socorrido. Eu penso que, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais, dizia um professor meu, ter mais parcimônia nas coisas. Ter mais calma. Porque as situações, sempre com uma boa conversa, as situações se resolvem. E nesse caso, não precisa ir parar na justiça num termo circunstanciado. Pelo que eu entendi, virou um termo circunstanciado. Um lado precisa dormir, sim, mas o outro também precisa trabalhar. É equilíbrio, né, gente?